E aí, meu amigo, você anda irritado porque não tem mais aquele seu site favorito para assistir filmes online? Ou chateado porque procurou sobre um assunto, mas só encontrou textos enormes na internet e não nenhum vídeo explicativo? Ou mal-humorado por ter passado algumas horas baixando um arquivo de jogo ou de filme e no final não deu certo, o arquivo estava ruim? Se você é menor de idade, provavelmente você não se lembra disso, mas há um tempo atrás, as coisas funcionavam da seguinte forma. Quando a gente queria assistir filmes, séries, desenhos, outras coisas do tipo, a gente recorria para a TV. Então a ostentação era ter uma TV de mais de 20 polegadas. E aí a gente tinha que se programar para se adequar àquela programação, porque era só onde a gente podia ver desenho, por exemplo. Se você acompanhava animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, você provavelmente já chegou a matar a aula ou a sair correndo para casa só para poder assistir a um episódio, que muitas vezes, como nós conhecemos a famosa fórmula dos animes, era uma enrolação de 20 minutos em que não acontecia nada. E aí, se a gente quisesse assistir algum filme, alguma coisa diferente que não estava na programação canônica da Caixa Mágica, a gente ia para um lugar chamado locadora. Se a gente quisesse ouvir música, a gente comprava um CD ou um disco, que na época era muito caro. Lembrei, eu estou falando de um CD. Um álbum. Então eu tinha que escolher muito bem qual álbum que eu queria, porque eu tava gastando dinheiro nele. Muitas vezes quando você tava na rádio, passava aquela música lá que você gostava, mas você nem sabia o nome direito. Aí você ficava esperando o dia inteiro, ou então a hora inteira, o programa inteiro passar, pra quando aquela música tocasse, você apertava o REC rapidinho lá pra poder gravar, senão você perdia. Porque era a única forma de você ouvir aquela música. E aí pra fazer a fita voltar pra o zero, a gente colocava ela na canetinha e rodava assim às vezes. Quando se falava em jogar videogame, você pensava numa coisa que nem toda criança poderia ter. Se você conhecer alguém que tivesse um Super Nintendo, por exemplo, e tivesse mais de 20 jogos, esse rapaz seria considerado na vizinhança um mestre do videogame, um colecionador de jogos que tinha biblioteca de jogos em casa. E para que a gente pudesse ter acesso a um conteúdo a mais além da escola, nossos pais nos faziam acordar às 4h30 da manhã para assistir o Telecurso 2000. Quando a gente queria se informar sobre animes e cultura pop, por exemplo, a gente comprava revistas como A Herói e A Outra Jovem, que era uma revista que tinha basicamente uma cena do anime bem grande, estampando 2 páginas e um textinho pequeno assim no cantinho sobre alguma coisa óbvia, geralmente uma sinopse do anime, tchau, somente. Mas aí o que acontece? Eis que no horizonte surge uma palavra mágica chamada internet. Tudo estava ao nosso alcance, toda a informação, tudo veio de graça, de todos os lados, você pode baixar se quiser. Se não quiser, você pode pagar uma mixaria para ter uma coisa linda. Só que você vai procurar o melhor embasamento para a informação que você consome? Você vai escolher criteriosamente a música que você ouve ou o filme que você assiste? Você vai ler páginas e páginas de um determinado assunto só para ter uma base e falar sobre ele? Você vai, quando ouvir uma manchete, de pesquisar qual foi o jornal que a divulgou? Porque não tem mais tempo, eu não tenho mais tempo para nada disso, eu tenho que pegar aquela informaçãozinha ali, eu quero saber o que é música, eu vou pesquisar um pouquinho ali, o primeiro blogzinho que tu estiver falando eu vou ler e pronto. E aí o que você tem? Uma menina lá que se diz top do falsete, querendo mostrar a cultura para esse povo e gritando desesperado. Uma outra que não sabe a diferença entre Romero Brito e Picasso e acha lindo isso. Cultura! E aí se cria o pensamento de que tudo é cultura. Tudo é cultura. Mas afinal de contas, o que é cultura? A palavra cultura, em sua estrutura, tem vários significados e vários sentidos. Uma origem semântica mais latina, mais romana, indicava uma coisa como cultivar, cuidar, trabalhar. Ou seja, cultura é um cultivo, um trabalho. Depois lá do século XVIII, principalmente em nomes como Hegel, por exemplo, cultura assume o aspecto de produto de um povo, produto humano, do homem que foi educado, do homem que foi construído. Então, no aspecto geral, no sentido que nos cabe quando nós perguntamos o que é cultura, podemos dizer que cultura é a expressão da humanidade. Desta feita, a cultura se torna um grupo de produções humanas que vai expressar as ideias e sentimentos de um determinado grupo de humanos e que possui uma relevância social. Mas será mesmo que tudo é cultura? Que tudo que os seres humanos, um conjunto de seres humanos possuem como expressão pode ser considerado uma cultura? Porque se você pensar assim, estritamente ao pé da letra, você pode dizer que o nazismo, por exemplo, é uma cultura? Mas aí entramos em outra questão. Existem culturas melhores do que outras? É próprio da cultura constituir o indivíduo. A cultura tem um aspecto claramente educacional. É você pensar no valor que aquela coisa vai agregar para você. E aí você pode dizer
dizer, ah, mas o funk ou aquela coisinha lá que eu escuto não tem o propósito de educar ou de ensinar ou de passar nada. Sim, não há mal nenhum nisso, desde que você entenda que isso é uma brincadeira. Ninguém deve lhe discriminar por você querer vestir ou ouvir ou se divertir ou passar o seu tempo da forma que você gosta de passar. Desde que você entenda que isso é uma diversão, uma brincadeira, não tem nenhum caráter educacional. E aí se as pessoas dizem que isso que você faz não é cultura, não tem nenhuma relevância, você dizer que esse é um comentário segregacionista, preconceituoso, que está sendo discriminado. Mas veja bem, se eu tenho o MC Bulbasauro lá de 8 anos cantando que a menininha iraquiana tem que descer até o chão, de uma forma que não obedece de forma alguma à estrutura musical como nós conhecemos, sem harmonia, sem melodia, sem nada, com uma batida que na verdade se inspira em África Bambata lá no Planet Rock desde os anos 80 e se arrasta com várias modificações até hoje, e eu disser, por exemplo, que seria muito melhor que essa criança, ao invés de estar cantando essas coisas, ou achando que canta, ou achando que tem cultura e que domina o falsete, aprendesse a tocar violino, ou aprendesse técnica vocal, ou estudasse, eu estaria sendo elitista? Você diria que isso é um comentário preconceituoso? Mas isso é educação, já que a escola é uma instituição formada por saberes que nossa comunidade estabeleceu. Então, antes de você pensar em cultura como status, como querer parecer ser uma coisa melhor ou parecer ser melhor, antes pensem em o que você está cultivando, em como você está se cultivando. Porque conhecer, educar-se, adquirir cultura, ser culto, é um favor que você faz a si mesmo. Você está desenvolvendo a sua humanidade. Que a cultura funciona assim. A cultura é o que orienta a sua alma, o seu espírito numa direção que vai lhe construir. A cultura é o adubo da mente. Essa é a discussão do vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei, dá um like, se inscreva, clique em se inscrever para você não perder nenhuma dessas discussões. Comente aqui embaixo, diga o que você pensa sobre esse assunto. E se você tem ideia de algum tema que você acha interessante para discutir aqui no Geeksofia, mande também, coloque aqui embaixo. E muito cuidado com o que você cultiva.